igreja reformada, ou reforma, né? Quando nós falamos de igreja reformada, de teologia reformada, de tradição reformada, nós estamos querendo transmitir, né, a ideia de que esse termo ele revela a intenção dos reformadores, né? Aí vai ter vários, né? João Calvino deles, nós temos Lutero, Zwinglio, a intenção desses reformadores de dar à igreja da Idade Média, né? Aquela igreja que ainda era uma igreja universal, católica, né? No sentido de ser uma igreja única, a forma da igreja conforme ela foi revelada nas escrituras sagradas, né? Ou a ideia de igreja reformada revela o desejo desses reformadores de trazer de volta a igreja aos trilhos da verdade, né? Aos trilhos das escrituras sagradas. Então, revela também a ideia, o desejo dele de rejeitar as novidades que foram criadas pela igreja até então, inseridas em cultos e na vivência da igreja, que distorciam a palavra de Deus e que se configuravam em heresia, né? A reforma, portanto, é a tentativa de colocar Deus de novo no centro da igreja, conforme ele foi revelado em Jesus Cristo. Então, quando a gente fala de igreja reformada, ou que somos reformados, nós estamos muito querendo falar do nosso desejo, da nossa vontade de voltar à doutrina dos apóstolos, de ter a nossa vida centrada nas escrituras sagradas, conforme, né, ela foi revelada. Então, a reforma, né, entre outras coisas, ela revela um grande interesse pela doutrina sã, ou pela sã doutrina, né? E é uma afirmação de retorno às escrituras sagradas. Esse é o ponto principal da reforma. A reforma, o desejo, é a luta de reformadores de retornar às escrituras sagradas. E ter a vida da igreja, a vida pessoal, centrada na palavra de Deus. Certo? O que acontece então para que a reforma ela pudesse acontecer? Quando nós falamos de reforma, nós nos lembramos desse detalhe, né? De tudo aquilo que ela nos remete. É esse retorno a uma doutrina sã, né? A palavra de Deus. Agora, a reforma ela não acontece no vácuo. Ela não acontece de uma hora para outra. Ela não surge do nada. Existem acontecimentos, e aí nós acreditamos que todos os acontecimentos, absolutamente todos, eles estão debaixo do domínio e do controle de Deus. Deus age para que todas as coisas, né, cheguem ao seu fim e ao fim que Ele desejou. E a gente acredita que esses acontecimentos também estão dentro da mão invisível de Deus, guiando a história, guiando a sua igreja, guiando o seu povo. Dentro disso a gente vai perceber que o contexto que surge a reforma é um contexto de mudanças políticas, é um contexto de mudanças sociais e, sobretudo, um contexto de mudança religioso, nesse sentido. Quando a gente estuda história no colégio, né, na educação formal, a gente vê muita discussão, né, de professores de história dizendo assim, aquilo foi algo puramente político, social, não tem nada de religioso, ou aquilo que a igreja acredita. A gente sabe que tem. A gente sabe que o contexto político, social, religioso estava em mudanças. Mas quem foi que disse que essas mudanças políticas, sociais e religiosas não estão dentro do domínio de Deus? O próprio Deus agiu para trazer a cabo todo o seu propósito e o seu cuidado para a igreja. Então, esse é também o contexto da Europa naquela época. Além disso, e aí a gente vai ter aqui já um princípio da reforma, é que a igreja, até então, que a gente conhece que era a igreja romana, a igreja católica, ela controlava a Europa. Mas como assim, Wilson, isso aconteceu? Os irmãos devem lembrar que depois, né, da era da igreja apostólica do primeiro século, que a gente tem relatado no Novo Testamento, nós tivemos os pais da igreja, que deram sequência, né, a essa tradição, mas com o tempo, né, a gente vai percebendo alguns desvios no meio do caminho dessa igreja, né, que se segue. Basicamente no século IV depois de Cristo, ou V, ano 400 e pouco, né, um imperador chamado Constantino, ele assume o poder de Roma, e estando em Roma, ele declara a união da igreja com o Estado, ao declarar como religião oficial do Estado o cristianismo. Quando ele faz isso, ele faz uma junção da igreja com o Estado. E esses dois braços agora, igreja e Estado, eles controlam todas as coisas dentro do reino. É isso que acontece aqui. A igreja, até então, né, que a gente chama católica romana, por causa disso, né, dessa junção com o Estado de Roma, ela vinha controlando a Europa e ditando todas as coisas. Isso gerou, né, conflitos de interesse. De modo que, por ora, o rei ele interferia nas coisas da igreja para que ele pudesse ser promovido, ou com o intuito de que ele pudesse realizar algum feito, alguma coisa. Então ele impunha, né, à igreja determinadas práticas, determinadas coisas que nem sempre estavam nas escrituras. E por ora a igreja, por outro lado, né, também tentava se impor e a gente via essa briga de poderes, né, na execução. Esse é o contexto. Os pré-reformadores, portanto, eles surgiram denunciando esses abusos da igreja e Estado que estavam unidos. E revelando para nós o conceito de que a igreja, que o propósito da igreja não é unir-se com o Estado. A igreja de Cristo, ela foi chamada e vocacionada para um fim específico. Isso não significa, nós vamos ver no final, quando falamos de cosmovisão reformada, que a igreja não possa se
interferir no sentido de se envolver com a política, no sentido não de partidarismo, certo? A igreja não é aversa ou contrária à política, mas o que as escrituras nos mostram é que a igreja ela foi chamada para um fim específico, tanto quanto o Estado foi chamado para uma outra função específica. Quando há essa união de igreja e Estado, a gente tem uma distorção de propósitos e objetivos. O Estado ele não pode interferir na igreja, nas coisas da igreja, e nem a igreja pode interferir nas coisas do Estado. Certo? A igreja reformada, ela também revela esse princípio na luta dos reformadores por exatamente ter uma igreja independente do Estado, né? Que pudesse ter liberdade de crença, de fé, de liturgia, certo? Então isso é uma realidade também naquela época. Uma outra coisa que a gente vai perceber nesse contexto é que surge naquela época também a imprensa, muito comum nos estudos aí de história, né? Como Gutenberg. Esse é um fato histórico mundialmente, mas é também sobretudo algo importante para a igreja, porque isso contribuiu com a expansão da literatura reformada para as pessoas comuns. Então as pessoas tiveram mais acesso ao conteúdo, e isso foi de fato uma ferramenta de Deus para dar continuidade e expansão à reforma protestante. Antes mesmo de Lutero, né, fixar as 95 teses, nós já tínhamos iniciativas pontuais, né, de homens de Deus que já enxergavam a distorção da igreja e que lutavam pela pureza da mesma. A gente vai ter John Hus, né, que foi queimado na fogueira porque se levantou contra as distorções da igreja. A gente já tem uma iniciativa de reforma nisso aí. Nós temos Savonarola, que é outro homem que também foi morto pela igreja, porque tentou também reformar a igreja, lutar pela pureza dela. Então a gente já tem na história iniciativas que culminaram com essa reforma, né, ou com o sucesso dessa reforma com Lutero. Porque quando Lutero ele fixa as 95 teses, a gente já tem um outro contexto mais propício para o sucesso dessa reforma. Não só a expansão, né, de literaturas, mas a gente tem já essas mudanças políticas, econômicas e sociais, o que foi essencial para Lutero, para que não acontecesse com ele o mesmo que aconteceu com os outros, porque quando ele faz isso, né, quando ele se opõe e denuncia os pecados da igreja, ele é perseguido. E o que é que acontece? Ele foge para a Alemanha e é lá acolhido pelo rei da Alemanha, e de lá, da Alemanha, ele consegue, né, produzir materiais e dar continuidade. Então veja que, dentro desse contexto político, Deus está usando homens, como ele sempre usou, lembra de Ciro nas Escrituras, que era um rei ímpio, o Senhor disse ele é meu servo, que Deus ia usá-lo para trazer de volta o seu povo. O próprio rei da Babilônia, que o Senhor também usa ele para julgar o seu povo. Então isso está dentro da história da igreja, Deus usando homens para os seus propósitos. E é isso que acontece. Mas a gente vê aqui que em todas essas aberrações que a gente vai perceber da igreja, fica evidente que todos os problemas, todas as distorções da igreja, ela tem fruto em um problema maior. E que problema é esse? Abandono das Escrituras Sagradas. A igreja havia abandonado a doutrina dos apóstolos e trocado a doutrina dos apóstolos e a autoridade apostólica pela autoridade papal e introduzido no meio da igreja elementos que as Escrituras não nos ensinavam. Então, no miolo do problema da igreja na época estava o abandono à autoridade das Escrituras, como única regra de fé e prática. E quando se abandona a Escritura Sagrada, você não tem como orar corretamente, não tem como viver corretamente, não tem como prezar por um culto bíblico, não tem como olhar para a salvação de maneira bíblica. Todas as outras coisas caem quando nós destruímos a autoridade da Escritura Sagrada. Esse era o problema principal ali, que levou esses homens a lutar pela pureza da igreja, como voltando à doutrina dos apóstolos. Olhando para as Escrituras e dizendo, isso não é assim, a Bíblia fala dessa forma. Nós precisamos retornar às Sagradas Escrituras. Isso aconteceu em outros períodos na igreja. Por exemplo, lá em Reis, né, a gente vai ver uma reforma que foi feita a partir do reinado de Joás. Né? Ele trouxe de volta a lei do Senhor para o meio do povo. A lei que havia sido esquecida. O texto lá diz na Bíblia vai dizer, a lei do Senhor havia sido esquecida. E quando Joás assumiu o trono, ele chamou os sacerdotes, que eram responsáveis por ensinar ao povo, e trouxe de volta o judaísmo do povo. A gente vai ver isso acontecendo também quando os profetas trazem de volta Israel da Babilônia. A gente tem lá o livro de Neemias e Esdras, que eles leram a lei ao povo, introduziram de volta a lei ao povo. O povo estava distante do templo, né, na Babilônia. Eles agora estão em contato de novo com a lei do Senhor. A gente vai ver isso também no Novo Testamento. Por exemplo, quando os apóstolos eles confrontam heresias no meio da igreja e apontam as Sagradas Escrituras como única regra de fé e prática para o povo. Então, se vocês não se lembrarem do que eu vou falar aqui adiante da nossa aula, vocês precisam se lembrar pelo menos de uma coisa. Quando nós dizemos, quando alguém pergunta assim, você é o quê? Eu sou um cristão reformado. Está se falando muito desse desejo de voltar às Escrituras Sagradas. Está falando muito dessa seriedade com a palavra de Deus. Está se falando muito dessa autoridade da palavra de Deus. Mas, logicamente, a partir disso, como a irmã disse, né, foi desenvolvido um grande código, uma sistematização de doutrina cristã que nós chamamos, né, de teologia reformada. Então, a teologia reformada não lida somente com a questão da salvação, mas
mas ela é abrangente para toda a vida. A ideia é que as Escrituras ela deve ser o centro do nosso pensamento e do nosso viver diário, dentro e fora da igreja. Então ela é relevante para profissionais, para aqueles que lidam com a política, aqueles que são professores. Então, para cada área de nossa vida, as Escrituras têm algo a nos orientar e a nos instruir. Certo? Essa é a consequência das Escrituras. Portanto, o que é ser reformado? Ser reformado é sim abraçar uma tradição teológica, mas abraçar essa tradição teológica não cegamente. Enquanto isso revela o desejo de nós cristãos de nos voltarmos unicamente para a palavra de Deus, para as Sagradas Escrituras. Então nós vamos ter, dentro da doutrina reformada, um resumo, que é o resumo que a gente vai apresentar aqui para as irmãs. Esse resumo ele está expresso naquilo que nós conhecemos como os 5 solas. Ou, o solas é uma expressão latina que significa somente, né? Então, há 5 expressões que começam com esse somente, com solas, que resumem muito bem, agora um resumo mesmo, tá? Mas que resumem a doutrina reformada, ou a teologia reformada. É importante a gente dizer que esses 5 solas eles só foram sistematizados da maneira como nós temos hoje, bem depois da Reforma Protestante. Mas isso não significa dizer que esses 5 solas eles não estavam presentes na doutrina dos reformadores. Então a ideia é a seguinte, é que depois alguém olhou para a Reforma e conseguiu perceber que dentro do esforço dos reformadores, da doutrina que eles estavam desenvolvendo naquele período, estavam presentes esses 5 elementos como algo que pode ser apontar como resumo da Reforma. E que proposições ou que verdades são essas? Então o primeiro sola é o sola Escritura, que significa somente a Escritura. Qual é a verdade central, portanto, ou a ênfase do sola Escritura? A ênfase do sola Escritura é que somente a Escritura é a palavra de Deus e é a autoridade máxima sobre todas as coisas. Somente a Escritura é a nossa única regra de fé e prática. E nada mais além da Escritura pode guiar o pensamento, a vida e o coração da igreja. E o que é que acontecia naquele contexto da igreja que nós falamos, que estava unida com o Estado, que levou os reformadores a declarar que somente as Escrituras é a única regra de fé e prática, a autoridade máxima sobre todas as coisas. A igreja, na pessoa do Papa, que é o seu representante maior e legal, ele reconhece a Bíblia como autoridade, certo? Porém, naquele contexto, o que foi que aconteceu? Além da autoridade das Escrituras, foi introduzido no meio da igreja a autoridade papal. Então, essa autoridade papal, que depois do documento que veio dessa autoridade, chama-se Bula Papal, ela tinha o mesmo peso, ou, se não podemos dizer, maior do que as Escrituras. A ideia é que o Papa, tal como os apóstolos no Novo Testamento, tinha autoridade para escrever e criar novas doutrinas. Os apóstolos foram autorizados por Deus, por isso está dentro, por isso que nós não temos mais apóstolos hoje, porque isso é um ofício específico para aqueles homens que o Senhor designou para organizar a doutrina da igreja do primeiro século. E aquela doutrina é a doutrina da igreja. Mas, por uma heresia, os papas, ou aos papas foi dada essa autoridade. Então o Papa agora, ele tem a sua palavra, a palavra do Papa tem o mesmo peso que as Escrituras. O que ele diz, o que ele fala, pode ser entendido como doutrina. E aí a gente começou a lidar com alguns problemas em relação ao culto, em relação à doutrina da salvação, em relação à própria doutrina das Escrituras, e a gente vai ter um monte de heresias que vão entrando e sendo introduzidas na igreja com a autoridade do Papa. E as pessoas deveriam obedecer, porque se não obedecessem estariam desobedecendo uma doutrina de Deus, uma vez que para eles o Papa estava revelando a doutrina de Deus. É interessante que todas as seitas, e heresias, elas surgem assim, com uma figura que a essa figura é dada um peso igual da Escritura. É o sonho que a pessoa teve, que Deus revelou, uma nova doutrina, vai tudo surgindo dessa forma. Isso é curioso perceber. Mas era esse o problema, que ia de encontro à autoridade das Escrituras e que levou os reformadores a declarar que não, o Papa ele não tem autoridade para escrever uma nova doutrina. Tudo que a igreja precisa foi revelado e está na palavra de Deus, nos 66 livros da Bíblia. Por isso que também na Bíblia Católica a gente tem os apócrifos, que são livros que foram sendo acrescentados ao texto dele. Nós acreditamos que a Bíblia é a palavra de Deus, inspirada por Deus, e é a nossa única regra de fé e prática, com autoridade sobre todas as coisas. E é por ela que nós nos guiamos para todas as coisas. Porque como diz em 2 Timóteo capítulo 3, ele vai dizer: toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para que o homem de Deus ele seja educado na justiça e na fé. Então nós temos essa declaração de inspiração das Escrituras Sagradas, certo? O que traz para nós a ideia de que o que confere autoridade às Escrituras Sagradas é a inspiração dela, certo? Somente aqueles textos que foram inspirados por Deus, eles são palavra de Deus e, portanto, são autorizados para o uso da igreja como autoridade máxima. Então veja como isso vai de encontro à ideia da igreja na Idade Média, que levou os reformadores. Eles, portanto, lutaram e buscaram esse retorno à autoridade das Escrituras
com a declaração: somente as Escrituras é a nossa autoridade máxima, é a nossa única regra de fé e prática, certo? Depois, Pedro, mais adiante, no capítulo 1, versículo 19 e 21, ele vai falar sobre também a revelação de Deus, ao dizer que homens de Deus foram conduzidos por Deus para escrever a palavra de Deus ao falar da inspiração. Então, gente, o primeiro sola, ele aponta para a autoridade da Escritura, certo? Como nossa regra de fé e prática. O que significa dizer que nós não precisamos de mais nada além das Escrituras para guiar a nossa vida e para guiar a vida da igreja. Nós não precisamos de uma nova doutrina, de uma nova revelação, de algo. E todas as coisas que vêm a nós, elas devem passar pelo crivo da Escritura. Se alguém chegar aqui hoje e dizer: olha, eu tive um sonho e Deus falava isso comigo, a gente não acredita no sonho indistintamente. A gente olha para a Escritura para poder medir todas as coisas. Porque a Escritura é a autoridade de Deus sobre todas as coisas. Certo? Esse é o primeiro solo. O segundo solo que nós vamos ter é o solos Cristo, ou somente Cristo. E a ênfase desse segundo solo é que somente Cristo é o único mediador entre Deus e os homens. Atos, vamos abrir a nossa Bíblia agora, capítulo de número 4. Não há salvação em nenhum outro, pois debaixo do céu não há nenhum outro nome dado aos homens pelo qual devamos ser salvos. Pedro aqui, e João, ele está falando ao Sinédrio, está falando a respeito de Jesus Cristo, e nos dizendo que fora de Cristo não há salvação para o homem. Quando a gente vai lá a Timóteo, a gente vai ver a mesma ênfase, no capítulo 2, versículo 5. No capítulo 2, versículo 5, Paulo, instruindo a Timóteo, ele vai dizer: pois há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, o homem, Cristo Jesus. Então, a ênfase da Escritura Sagrada é que não existe salvação ou um outro mediador a não ser o próprio Cristo. Esse princípio, portanto, do somente Cristo, ele nos ensina que o único mediador entre Deus e os homens é Cristo. Isso significa dizer o quê, irmãos? Que não existe uma outra pessoa, que não existe um outro grupo, ou qualquer outra coisa na Terra, que possa fazer a ponte entre pecadores e o próprio Deus. E que somente Ele é aquele capaz de trazer de Deus todas as dádivas que lhe é dispensada ao seu povo. E que tudo que sobe de nós, da parte da igreja do seu povo, ela só pode chegar a Deus por causa de Cristo. O mediador é alguém que se coloca entre a pessoa, né? E nós não temos outra pessoa capaz de se colocar entre Deus e os homens a não ser o próprio Cristo. Isso aponta para duas coisas. Primeiro, que só tem Cristo mesmo que pode fazer isso. Não há uma outra segunda pessoa que pudesse dizer: não, eu posso fazer esse papel também de mediador. Não existe. E ainda que existisse, como aí surgiram algumas, né, como Maria, que às vezes intercede, né, como eles dizem, mas ainda que surja outra pessoa, não existe uma pessoa capaz e que esteja apta a se colocar entre Deus e os homens. Não é somente uma questão de não ter, é uma questão de suficiência. Cristo é o único que preenche todos os requisitos para ser o mediador, porque Ele é o Filho de Deus, o próprio Deus, sem pecado. Então, veja só, essa doutrina da mediação de Cristo, ela tem a ver com o fato de que a nossa salvação e todas as bênçãos que descem ao povo de Deus, ela só desce por causa de Cristo. Dos méritos de Cristo, da mediação de Cristo. Não há nada em nós que faça com que Deus nos dê essas coisas, essas dádivas. E isso implica também dizer que a nossa vida e tudo que nós fazemos, o nosso culto, as nossas canções, as nossas orações e tudo mais que nós fazemos e voltamos para Deus, elas só podem chegar ao Senhor por causa de Cristo e porque Ele é o nosso mediador. O que representa, portanto, para nós a morte de Cristo? O seu sacrifício ficado na cruz do Calvário. Por meio da morte dele, por causa da sua justiça e do seu sacrifício, nós recebemos tudo que Deus intentou e prometeu para o seu povo. Então, não há outra pessoa que possa se colocar entre Deus e os homens. A nossa salvação, ela é mediada por Cristo Jesus somente. Não há uma outra maneira de nós alcançarmos a redenção e salvação, a não ser por Cristo. Aí as Escrituras vão usar 4 palavras para se referir ou à obra de Cristo ou aos efeitos que ela produziu. Né? Primeiro é justificação. Na cruz, na morte de Cristo, o Senhor está promovendo e dando para o seu povo a capacidade de ser justificado a partir da sua justiça. A doutrina da justificação diz respeito ao fato de que a nossa salvação ela só pode ocorrer porque quando Deus olha para nós, pecadores, Ele usa como base não a nossa justiça imperfeita, mas a justiça de Cristo que foi alcançada na cruz do Calvário. Então, nós temos aqui uma imputação da justiça de Deus, de Cristo a nós. A segunda palavra é redenção. E redenção, ela descreve, né, ela tem a ideia, ou melhor, ela descreve a ideia de uma transação comercial.
E como é que isso acontecia? Era possível naquele contexto antigo que as pessoas pudessem libertar escravos comprando eles, né? Ou que as pessoas poderiam libertar pessoas, né, pagando um preço para que aquela pessoa fosse livre. Na morte de Cristo, o Senhor está operando também essa redenção para o seu povo. Ele está pagando um preço, certo? Para poder nos libertar da maldição e do pecado. Ele faz isso, né, aponta para essa transação. Nós também temos na salvação, na morte de Cristo, uma outra ideia, que é a ideia de propiciação. Ao morrer na cruz do Calvário, Jesus Cristo ele está se entregando como nosso sacrifício para aplacar a ira de Deus contra nós pecadores, tal como acontecia no Antigo Testamento. O que acontecia no Antigo Testamento? O indivíduo ele pecava, e para que ele não fosse morto e apedrejado, ele deveria pegar um animal sem defeito, apresentar no tabernáculo ao sacerdote. E o que acontecia? O sacrifício. Aquele cordeiro era morto no lugar do pecador para aplacar a ira de Deus e para que o pecador fosse liberto. Então, o animal morria no lugar do pecador. Isso era um sacrifício propiciatório que perdoava pecados. E a quarta coisa que Jesus faz em sua obra é a reconciliação. E aqui a gente vai mais para o contexto familiar, que nós temos dentro desse contexto familiar duas partes que estão aversas ou avessos a si mesmo, né, por causa do pecado. Deus não pode se voltar para nós, a não ser para nos julgar, né, e nos punir, e por causa do pecado nós também não desejamos a Deus, nós não queremos buscá-lo. Na morte de Cristo o Senhor opera uma reconciliação, né, e reconcilia, portanto, a nós pecadores em um relacionamento perfeito agora com Deus. É o que Paulo fala lá em Efésios capítulo 2, onde ele vai dizer que por causa de Cristo o Senhor reconciliou judeus e gentios e reconciliou judeus e gentios com Deus. Ele opera ali uma obra de reconciliação. Essa obra de reconciliação, de propiciação, de redenção e de justificação, ela só é possível por causa de Cristo. Por isso a ênfase do reformador é dizer somente Cristo é o único mediador entre Deus e os homens. Além disso, nós temos o terceiro sola, que é o sola gratia, que significa somente a graça de Deus, apontando para a ênfase de que nós, pecadores, só podemos ser resgatados por Deus pela graça. Nós só somos resgatados da ira de Deus pela graça. Que toda a nossa salvação, do começo ao fim, e a nossa vida depois dela, ela é uma dádiva de Deus. É um dom da graça de Deus dado aos pecadores. Isso aqui tem uma grande ênfase, porque isso aqui gera um outro problema dentro daquele contexto da igreja. O que é que acontecia? A reforma ela começou com uma indagação soteriológica a respeito da salvação. E aí a gente deve lembrar da história de Lutero, que era um monge agostiniano e que, dentro do mosteiro, ele, estudando a palavra de Deus e lendo Romanos capítulo 1, ele se deparou com o fato de que a salvação de pecadores ela só é possível pela fé e como um dom da graça de Deus. E foi através desse contato com a Escritura que ele foi salvo e que começou, né, sua jornada de reforma. Então, no contexto da igreja naquela época, a pergunta era: como eu posso obter salvação? E qual era a resposta dada a isso? Você pode obter salvação por meio de Cristo. Mas isso não significa dizer que você também pode cooperar com a sua salvação. E foi aí que surgiu as indulgências. O indivíduo ele poderia pagar à igreja uma quantia de dinheiro ou levar à igreja objetos valiosos para garantir a sua salvação ou para tirar familiares do purgatório. E isso gerou riquezas para a igreja e isso gerou também revolta aos reformadores. Porque enquanto eles olhavam nas Escrituras, a palavra de Deus, que diz lá em Efésios que a salvação era somente pela graça de Deus, por meio da fé, eles se deparavam com a igreja, cobrando dos fiéis valores para que eles pudessem ser salvos. Então nós temos aqui uma distorção da verdade. E embora o tema central da reforma é esse retorno às Escrituras, vejam como o retorno às Escrituras também corrige a nossa compreensão acerca da salvação. Ao voltar para as Escrituras, os reformadores eles entenderam que a salvação ela é fruto da graça de Deus e que nós não cooperamos com a salvação do início ao fim, porque nós não podemos fazer isso e porque nós não queremos isso. O pecador deixado à sua própria vontade, ele não deseja voltar-se para Deus. Ele vive em um estado de falência moral. Ele está cego. As expressões que as Escrituras usam para se referir ao pecador sem Deus. Ele está cego, ele está morto nos seus delitos e pecados, Paulo fala em Efésios. Ele está surdo, ele não consegue ouvir a vontade de Deus. E por causa desse bloqueio moral, por causa do pecado, os pecadores eles não se voltarão para Deus por vontade própria. É preciso que Deus haja por graça para intervir na nossa vida e para nos salvar. Então, o terceiro sola é somente as Escrituras. E a ideia é exatamente a que Paulo diz lá em Efésios capítulo 2, versículo 1.
depois de dizer que nós estamos mortos em nossos pecados e delitos, né, que sobre nós repousa a ira de Deus, ele vai dizer, portanto, nós somos salvos pela graça, né, somente pela fé, isso não vem de vós para que ninguém se glorie, isso é dom de Deus, vem de Deus. Né? E aí ele vai concluir dizer, nós somos salvos pela graça, pela fé, para as boas obras. A ideia é a seguinte, é que nós não praticamos boas obras para ser salvos, é que nós praticamos boas obras como uma consequência daquilo que Deus operou na nossa vida, nos salvando e nos libertando de uma vida sem lei e pecado. Essa é a ênfase, a terceira ênfase da Escritura no somente a graça. A quarta ênfase é de que a salvação ela é somente pela fé, sola fides, né? E a ênfase do sola fides é que a fé é o único meio pelo qual a justiça de Deus pode ser aplicada e imputada aos pecadores. Né? A ideia é que nós cremos em Cristo e na obra de Cristo para sermos salvos. Né? A palavra de Deus é clara quando ele vai dizer lá em Romanos, no texto que Lutero separou, que o Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. E aí Paulo ele cita um texto lá de Abacuque, dizendo que ele diz que a fé... Vamos lá o texto, agora eu esqueci. Romanos, capítulo 1. Ele vai dizer que nós vivemos pela fé. Verso 16. Não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu, depois do grego. Porque no Evangelho é revelada a justiça de Deus, uma justiça que do princípio ao fim é pela fé. Como está escrito, o justo viverá pela fé. Então nós temos aqui a ênfase, né, dos reformadores de que essa justiça que é imputada aos pecadores por causa de Cristo, ela só pode vir a nós pela fé. Ela não é conquistada pelas obras. Essa justiça ela não é um empreendimento dos homens. Nós não buscamos a justiça de Deus pelo nosso desempenho. Nós não somos justificados pela observação da lei de Deus perfeitamente. Até porque Paulo vai dizer aos Gálatas que nós não conseguimos observar a lei perfeitamente. Né? Sempre nós falhamos. E vai dizer aos Gálatas que a lei funciona como um tutor, que nos conduz a Cristo, que nos leva a Cristo. E quando nós chegamos a Cristo e olhamos para a sua obra, nós não precisamos fazer nada para conquistá-la, porque ela é nos dada pela graça e ela é recebida pela fé. Então, o que é que nós fazemos? Nós cremos somente. Nós precisamos crer em Deus. Agora, Wilson, uma pergunta importante. Como é que nós fazemos para gerar essa fé no nosso coração? Não é com técnicas, não é com esforço, irmãos. A palavra de Deus ela é clara ao dizer que essa fé ela é um dom de Deus. A fé para a salvação ela é dada por Deus. Então veja só como o Evangelho humilha os homens. Porque nós não podemos fazer nada para sermos salvos e até a fé que nós precisamos para crer na obra de Cristo ela é nos dada por Deus. É Deus que gera no nosso coração a fé necessária para crer na obra de Cristo e sermos justificados. Por isso os reformadores disseram, somente a fé, é somente pela fé que nós podemos ser justificados. Por isso que Paulo, quando ele vai escrever lá em Romanos, capítulo 3, se não me falha a memória, capítulo 3, versículo 25, ele diz, Deus o ofereceu, falando de Cristo, como sacrifício para a propiciação mediante a fé, ou seja, por meio da fé. No capítulo 5, versículo 1, o apóstolo Paulo ele vai dizer, tendo sido, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo. Lá em Efésios, capítulo 2, quando ele vai falar sobre a nova vida, ele diz, deixa eu identificar aqui, versículo 8, pois vocês são salvos pela graça, por meio da fé. Isto não vem de vós, é dom de Deus. O que é dom de Deus aqui no texto, irmãos? A salvação pela graça, por meio da fé. Então, tanto a salvação pela graça como a fé, no texto está sendo apontado por Paulo como um dom de Deus. Não é um esforço nosso. Por fim, a ênfase dos reformadores era que somente a Deus a glória. Então, nós temos só a Escritura, somente a Escritura, o solos Cristo, somente Cristo, só a gratia, somente a graça, só a fides, somente a fé e só lhe deu glória, somente a Deus a glória. Então, a ênfase no quinto sola é de que todo crédito pela salvação do homem, por tudo mais que nós recebemos, ela deve apontar para a glória de Deus somente. Né? Uma vez que a salvação é mérito de Cristo, é dom de Deus, né? A obra do Espírito, todo esse processo salvífico deve apontar para a glória e para a majestade do Senhor. Certo? Então, como os demais solas, né, nós vamos perceber que o solo deu glória, ele foi parcialmente formulado com a intenção de excluir alguns erros no meio da igreja, né? Heresias que surgiram no meio da igreja. Nesse caso, a intenção dos reformadores não era excluir as obras humanas.
As obras humanas eram uma expressão da nossa salvação. Mas eles queriam reorientar, irmãos. Reorientar toda a atividade da igreja e toda a obra de Deus para que em tudo que nós fazemos, em tudo aquilo que Deus fez por nós, nós pudéssemos orientar a nossa vida para que tudo isso fosse dado glória somente a Deus. Né? Até naquilo que nós fazemos, a glória ela não é para os homens, é para Deus. Então eles estão tirando a distorção de uma glorificação humana na salvação e em tudo mais que era feito e reorientando todas estas coisas para glorificarmos a Deus com tudo que somos e com tudo que nós fazemos. Né? Esse era, portanto, o contexto. No breve catecismo de Westminster, que é um dos símbolos de fé da nossa igreja, a resposta à primeira pergunta, qual é o fim principal do homem, é apontando para a glória de Deus. Quando nessa resposta, o nosso breve catecismo ele vai dizer, o fim principal do homem é glorificar a Deus e gozá-lo para sempre. John Piper, um teólogo cristão, estudando sobre a glória de Deus, ele vai dizer que não só o fim principal do homem é dar glória a Deus, mas o principal objetivo de Deus em tudo que faz é dar glórias a Ele mesmo. Porque não tem, irmãos, no universo, em qualquer lugar, nenhum ser mais especial e glorioso que mereça glória a não ser o próprio Deus. Então, se o objetivo de Deus não fosse dar glória a Ele mesmo, significaria dizer, portanto, que existiria um ser maior do que Deus que merecesse glória. Deus é o ser supremo, irmãos, em tudo que há. Então, nós damos glória a Ele e em tudo que Ele faz para a sua própria glória. Porque Ele é o único Deus, é o Deus perfeito, é o Deus supremo. Nós vamos perceber, tanto no Antigo Testamento quanto no Novo Testamento, que esta glória ela pode ser percebida na criação. O salmista ele vai dizer que os céus revelam a glória de Deus, o firmamento anuncia as obras das suas mãos. Os salmistas vão cantar muito sobre a glória de Deus revelada através da criação, da estética, né, da beleza. Nós vamos ver que esta glória também ela está de maneira muito especial expressa na obra da redenção. Em toda a obra da redenção, a glória de Deus está sendo revelada a nós. Essa glória também estava presente no santuário, quando Deus se revelava ao seu povo, no culto público no Antigo Testamento ou no Novo Testamento. A glória de Deus era expressa e os salmistas eles também cantaram essa glória. Né? Eles louvaram essa glória de Deus. A glória de Deus é o esplendor da sua beleza, da sua pessoa. Não só de modo físico, quando nós estivermos cara a cara com Deus, mas também através dos seus atos, dos seus feitos, através da sua palavra, através da sua sabedoria. Então a sabedoria de Deus revela também a sua glória. E ela é comparada também com o peso. Certo? A ideia de peso é a ideia de valor. No Antigo Testamento e também no contexto do Novo Testamento, a moeda, né, ela recebeu seu valor pelo peso que ela tinha. Então se media o peso da moeda e se dava o valor àquela moeda. A expressão usada para a glória de Deus é uma expressão parecida. É por isso que surgiu dentro da teologia uma expressão chamada peso de glória. Porque uma vez que nós olhamos para Deus e medimos a sua glória, né, a glória de Deus ela é por demais pesada. Né, ele é um ser glorioso. Então, irmãos, a ideia do quinto solo é de que tanto as nossas obras quanto a obra de Deus devem apontar para a glória de Deus. Em tudo que fazemos, em tudo que Deus fez, glória somente a Ele, a Deus. Esse é um resumo da teologia, né, reformada, e que vai receber outras ênfases, depois vai se expandir para toda a vida do homem, como eu falei. Então, a gente tem mais dois pontos aqui que rapidamente eu vou passar para as irmãs, que advém dessa doutrina sã. O que é que uma doutrina sã produz na igreja? Primeiro, uma espiritualidade robusta, profunda, né, uma vida piedosa, né, uma vida santa, uma vida em que busca viver as Escrituras em cada área. Então, se a gente erra na doutrina, no conhecimento de Deus, se a fonte do nosso conhecimento não é as Escrituras, é qualquer outra coisa, a gente vai falhar na nossa vida prática, tanto quanto na compreensão doutrinária daquilo que Deus fez por nós. Certo? A gente não tem como ter uma vida espiritual adequada, ter uma vida santa, saudável, se nós não fazemos aquilo que Deus diz. Então, uma ênfase dos reformadores era a respeito da piedade, da vida piedosa, da espiritualidade robusta. Quando nós olhamos para as Escrituras e vivemos as Escrituras, nós crescemos nessa espiritualidade, nessa vida piedosa, nessa vida de santidade. Por isso a reforma ela não é só teologia, ela é uma teologia prática. A gente depende do conhecimento. Né? A reforma também não é só prática. A gente não diz, esse negócio de teologia mata a fé das pessoas. Não. A teologia da reforma ela olha para as duas coisas. Ela tanto olha para a vida prática quanto para a vida teológica. Mas a teologia da reforma sabe que a nossa vida prática ela vai ser falha se o conhecimento teológico que a gente tem de Deus é falho. A gente precisa conhecer a Deus como se revelou na Escritura para que a gente possa ter uma vida piedosa adequada. A outra consequência da teologia reformada é que ela reorienta a nossa visão do mundo, a nossa visão a respeito das coisas. Então a gente vai ver que dentro da teologia reformada começou-se a se construir uma ideia adequada do papel do Estado, por exemplo, da política, da cultura, da arte, da beleza. Então todas essas coisas, irmãos, não podem ser entregues ao diabo, como algumas vertentes da igreja, né, nos nossos dias diz, assistir filme é pecado, ou música é pecado. Então acaba demonizando muitas coisas que podem ser
resgatadas, né, redimidas para o uso conforme as Escrituras nos falou. É claro que a gente não abraça essas coisas indistintamente, porque a gente sabe que a nossa cultura corrompeu muitas dessas coisas. Mas o conceito reformado é de redimir a cultura. Redimir a cultura é o quê? É saber que a cultura é um produto da obra de Deus. Embora manchada pelo pecado, nós podemos, por uma visão agora mudada, né, uma cosmovisão bíblica reformada, lidar com essas coisas de maneira saudável, tirando deles aquilo que é mancha do pecado e aproveitando aquilo que é dádiva de Deus para os homens. Então a arte, a música, a beleza, a estética, a política, o trabalho e tantas outras coisas que a gente tem, que é criação de Deus, que foram manchadas pelo pecado, podem ser redimidas e nós podemos lidar com essas coisas de maneira adequada, conforme as Escrituras ela nos ensinou. É tanto que nesse contexto surgem muitos pintores, né, na época lá, surge muito uma questão voltada para a estética, para a arte, porque a teologia reformada entende que a arte, a estética, a educação, a beleza, a música, a política são obras de Deus, né? Não são criações ou produtos do pecado em si. O pecado manchou essas coisas, mas por causa de Cristo e da nova vida que nós temos nele, nós podemos nos relacionar com essas coisas de modo diferente com que o mundo se relaciona. Então veja como a doutrina reformada ela não está somente voltada para a questão da salvação. Ela tem a ver para uma cosmovisão mais ampla do mundo que nós vivemos, redimindo estas coisas e nos dando novamente um relacionamento perfeito com Deus e com a criação de Deus que Ele nos deu. Amém, queridos? Há uma dúvida, há uma pergunta? Então, nós temos aqui um resumo da teologia reformada e do que é ser reformado. Na nossa próxima aula, nós vamos falar sobre o culto reformado.